E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um EngiCast, o podcast de engenharia, em que nós iremos falar um pouco sobre engenharia de uma forma divertida, uma forma diferente. E sempre estaremos recebendo entrevistados calorosos para falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua profissão e tudo mais de uma forma bem tranquila, bem descontraída. Eu sou Matheus Egevan. E eu sou Yasmin Beatriz. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela é a nossa professora aqui no Unitepac. Ela é formada em arquitetura lá no UFT em Palmas. Ela tem especialização em docência aqui no Unitepac e mestrado em tecnologia nuclear na USP. Seja muito bem-vinda, professora Mariana. Obrigada, meninos, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, contar um pouquinho, né? A gente dos perrengues da vida. A honra é nossa poder receber a senhora. Sim, muito obrigada. Tecnologia nuclear, difícil de falar, concordo. Até a matéria é difícil, eu acho. Bom, professora, mas hoje a gente não quer entrar assim de vez, literalmente, só na sua profissão. A gente quer conhecer a senhora, quer conhecer a Mariana Arantes. O que a senhora gosta, os seus hobbies, e aqui a senhora está totalmente aberta, livre para falar o que a senhora quiser. Fique à vontade. Quem que é a Mariana Arantes, professora? Quem que é a Mariana Arantes? Pergunta difícil, gente, credo. Às vezes é mais fácil a gente falar do outro, né? Mas vamos lá. A Mariana é uma arquiteta, igual vocês falaram, que se descobriu professora. Nunca imaginou ser professora, mas se descobriu professora. Parece um dom? Eu não sei se foi um dom, mas as minhas amigas de faculdade não acreditam até hoje que eu sou professora. Sério? Mas no tempo da faculdade, a senhora... Eu nunca ajudei, eu nunca tive paciência com minhas amigas. Rapaz! Eu nunca consegui parar e ensinar alguém. E aí, por acaso, eu virei professora. Foi acaso mesmo. Mas... hoje eu atuo na docência, já tenho de 7 para 8 anos como professora, atuei como arquiteta assim que eu formei, mais ou menos uns 3 anos. Caí no mundo da engenharia civil por ironia também do destino, porque eu formei minha família toda de engenheiro civil, engenheiro eletricista, e aí tinha uma empresa na mão. Pronto. Caminho dado. Aí seu pai... pegando no pé, você com obra para tocar e você não sabe A com B. Eu lembro que um peão virou e falou assim, tem que, pegar o sarrafo, fazer o sarrafo. Meu Deus, o que é um sarrafo? O que é sarrafiar? Meu Deus, e agora? Aí onde surgiu o curso de engenharia civil aqui, eu passei na primeira turma. Também porque Deus quis, porque foi na semana de formatura da minha mãe em Ciências Contábeis. Eu não sei nem como é que eu fiz a prova. A casa cheia de gente. Eu imagino. Um caos, passei. Aí eu fiz até o 5º período e uma matéria do 6º. Aí eu tive que trancar para virar professora. Então essa basicamente é a Mariana profissional. A Mariana pessoa extremamente caseira. Muito difícil me ver na rua. Ela... não tem muito hobby. O hobby é dormir. Nem assistir uma série ali? Não, gosto. Filme, série, mas ficar em casa. Adoro ficar em casa. Então, isso Gosto muito de animais. Então, acho que todo mundo meio que sabe que eu cato meus filhos na rua. Todo dia quase a senhora posta uma foto ali dos cachorrinhos. A senhora também gosta, acho que pra quem não conhece a senhora cavalga também, né? Na cavalgada. Esse ano eu não fui. Por que a senhora não foi esse ano, professora? Porque tá muito apertado. 2019, eu não sei se a senhora lembra. Eu fui 16, 17, 18 e 19. Eu fiz os 4. Aí, esse ano, como agora eu tô na instituição com cargos administrativos também, acaba que eu tenho que ficar o dia inteiro em função. Antes era tranquilo, porque eu cavalgava, eu tinha uma semana para dormir, para curar a cavalgada. Aí, pronto. É sempre semana de prova. Ou eu já apliquei prova, ou eu tô aplicando prova. Ou já tá assim, pronta a prova. Exatamente, era super de boa. Agora, como é que eu cavalgo ontem? E hoje eu tô aqui plena no administrativo, resolvendo burocracia e querendo dormir. E pra vir pra uma entrevista do podcast. Aí a gente ia ter trocado a data, né? Uai, vai que a gente entrevista a professora, como é que fala? A mulher que... Amazona. É que a gente entrevista a Mariana Amazona. Essa Mariana, ela tá esquecida, coitada. Mas é a mesma coisa que eu gosto, entendeu? Igual o pessoal, você vai assistir? Eu falei, não, cavalgada é pra ir, não é pra assistir. Não é pra assistir. Assistir não tem graça, então não vou... O bom é estar ali no meio. Sim, no frevo. Aí eu não fui esse ano, infelizmente, não deu. Quem sabe ano que vem?
Quem sabe? Se eu Mas ainda der. tem a pecuária, né? Tem os... Não vou. Não vai nenhum dia. Também não. Tá corrida Nem um mesmo, show hein? da Mayara Maraíza? Não, porque assim, eu tenho um problema pessoal com a pecuária, que é eu moro perto da pecuária. Então a pecuária. Já escuta de casa. Exatamente, a pecuária mais me dá dor de cabeça do que Do que qualquer coisa. ânimo pra ir. Pra quem tá um pouco perdido, a pecuária é a exposição de pecuária de Araguaína, que acontece todos os anos, já não aconteceu os últimos 2 anos por causa da Pandemia. pandemia, e tá voltando. E já teve a maior cavalgada do mundo, foi em Araguaína. A nossa hoje é tida a maior cavalgada do mundo em número de cavaleiros. Exatamente. Eu não vou, mas eu tô sabendo. Informada. E professora, a senhora comentou que sua família inteira é de engenheiros. E como que a senhora caiu na arquitetura? Então, não queria arquitetura, mas... Não queria? No início, não. Só que assim, eu estudei aqui até metade do 2º ano e fui para Goiânia para poder terminar o 2º ano do ensino médio, fazer o 3º ano do ensino médio. Só que foi meio traumático. A escola que eu fui era uma escola preparatória de medicina para medicina federal. Então, vocês coloquem isso mais ou menos 2004, 2005. Então, era um ritmo muito insano. E eu comecei a criar alguns bloqueios. Então, eu falei que eu queria voltar para dentro de casa, eu não queria mais ficar em Goiânia, eu queria vir embora a todo custo. E eu queria engenharia. Então, nesse eu queria engenharia, eu tive, vamos falar assim, não 2 problemas, mas 2 gargalos ali. Primeiro, não tinha engenharia aqui no Tocantins, só tinha arquitetura. Nem no UFT não tinha. Não, o curso de engenharia abriu na UFT, eu acho que eu estava terminando a arquitetura, ou logo que eu terminei, abriu, foi alguma coisa assim. E o meu pai meio que me pôs para pensar, tá, você é mulher, o curso de engenharia ainda é muito masculino, o que que você quer? E ele é terraplenagem, então eu vivia com ele, eu andava muito, e não sei se vocês já foram em acampamentos de terraplenagem, 200, 300 homens. Então, se torna Formado por algo... homens, quase. Sim. Então, assim, aí eu peguei, parei e pensei de novo. Aí eu falei, bom, eu vou formar, o que que eu vou fazer? E o que eu mais quero, que é voltar para dentro de casa, eu não vou conseguir. Porque engenharia só tinha o mais perto que eu conseguia, acho que era na Federal ou na Estadual de Goiás. E eu não queria ficar em Goiânia por nada. Porque eu já estava traumatizada. Porque eu já estava muito pesado o clima. Sim. Aí eu falei, vou tentar arquitetura. Hoje eu falo que foi o certo. Eu provavelmente teria desistido pela, vamos falar assim, pela minha condição. Eu sou muito de humanas. Então, Caí no curso de exatas. no curso de exatas tão pesado. A Dani brinca que eu desisti de engenharia na mão dela, porque a hora que eu ia pegar Rema 2, eu tranquei o curso. Ela já dava aula aqui na hora que a senhora Eu entrei um semestre antes dela. Eu entrei no início de 2015, ela entrou no meio de 2015. Aí eu fiz Rema 1 com o professor, acho que é Manuel o nome dele. Manuel, acho que é. E aí, a hora que eu ia fazer Rema 2 com a Dani, foi quando a Indira me chamou e perguntou, tá, você quer ser aluna ou professora? Agora os dois não dá mais, porque você vai ter que dar aula para sua turma. Sim. E aí eu tive que fazer a escolha, né? E aí, a senhora fala que foi questão ali, né? Proximidade da família, sua família toda de engenheiros e tudo mais. Como foi pra senhora, que estava em Goiânia, voltou para Araguaína e foi para Palmas fazer arquitetura? Aquela saudade de casa. Isso foi difícil pra senhora no início? Foi. Assim, no início eu tinha aquela linda ilusão que, todo final de semana eu estou em casa. São só 400 quilômetros. Eu também tinha essa no início do Aí, curso. não dava pra vir depois, mas como meu pai mexia com rodovias, ele tava cada semana, 10, estourando 15 dias, ele tava em Palmas. Então, eu tinha um contato muito próximo com família. Ele ia sempre que podia, minha mãe ia. Depois, mais ou menos do meio pro fim do curso, meus irmãos foram morar em Palmas para poder fazer ensino médio lá. Então, eu tive muito esse contato. Só que chegou, sei lá, no meio do 2º semestre, 3º semestre, já estava inviável vir em casa. Eu passei feriados e feriados lá. Sem vir. Começou estágio, aí nem nas férias não conseguia vir mais, tinha que negociar. Todo mundo que entra nessa vida sabe, o começo é muito bonito, mas depois... É uma tortura toda. O tempo vai diminuindo. Mas é uma tortura que dá saudade. Estágio?
Também. Também. Eu era a única estagiária que tinha, quando eu entrei, na Secretaria de Obras, não, Secretaria de Infraestrutura do Estado. Eu ficava no departamento de projetos. Só que o departamento era tão engraçado, o pessoal era tão tranquilo, que eu sinto saudade de algumas coisas de lá, assim. Então, assim, sinto muita falta da faculdade. Era insano. Noites e noites e noites acordada. Tem um estudo que a gente estava no grupo de amigas da faculdade há um tempo atrás falando. Arquitetura, se você parar para olhar, é um dos cursos com maior dedicação fora sala. Porque projeto, maquete, eu conto quantas provas eu tive na faculdade, acho que na mão, e olhe lá. Só que um projeto te toma muito tempo. Sim. Então, isso, tipo assim, vai mexendo tudo, né? Professora, e assim, a partir do momento que a senhora resolveu, não, de fato, eu vou entrar na faculdade de arquitetura, como é que foi a experiência? A senhora entrou na arquitetura, viu, nossa, a arquitetura não tem nada a ver com engenharia. Ou então, nossa, a arquitetura realmente é parecida com engenharia. Como é que foi? Eu já tinha uma noção de arquitetura, porque acho que eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, não me recordo bem, eu fiz o curso de AutoCAD. Então, na época nem podia, meu pai teve que conseguir uma liberação especial e eu fiz. E aí eu fui ser estagiária, na realidade cadista, de um arquiteto aqui da cidade, de Djalma Dutra. Ele até foi professor no começo do curso aqui. E aí eu tive muito contato. Ele que era professor de desenho técnico antes da senhora, né? Isso. E aí eu tive muito contato com esse universo da arquitetura, então eu tinha um pouco de noção. O que foi meu maior problema? As disciplinas de plástica. Plástica? O que é? Desenho à mão livre, artes visuais, mais ou menos. Um pouco de maquete ali. Não, a maquete ainda era fácil. Tudo que é técnico eu achava mais fácil. Tudo que era mão livre eu achava mais difícil. Então, por exemplo, a professora colocava essa caneca, desenhe a caneca com luz e sombra. Aí você tinha que olhar a caneca, desenhar ela em terceira dimensão, com o reflexo da água, desenhando a sombra do jeito que estava aqui. Sim. Aí podia complicar, ela falava assim, um pontilismo. O que é pontilismo? É você ficar assim, ó. Meu Deus do céu. E fazendo essa sensação de profundidade, luz e sombra. Então, isso eu tinha muita dificuldade. Agora, a parte técnica, geometria, desenho técnico, maquete, já era um pouquinho mais tranquilo. Aquela parte de desenhar em sabão, pra quem viu essa experiência. Não fiz na faculdade. Não fez? Sério? Então a senhora passou por nós aqui. Passei, mas é porque na minha faculdade a gente usava sempre a maquete maior, a física mesmo. Vocês chegaram a fazer de casinha? Não, né? Não. Mas viram elas andando por aí já? Eu vi um Já. pessoal de Concreto 2. Do Concreto 2 a gente fizeram. Eles fizeram uma de casa para Denise e eu passo uma no desenho técnico. Até usei ela esse semestre, que é para poder a senhora mostrou pra gente. Quando a senhora passou Isso. o desenho. Que é para poder ter uma noção de volumetria, de planta baixa, corte. Então, assim, aquela lá a gente usava muito. E aquela lá, ela acaba forçando um pouco mais a visão tridimensional do que o sabão. Tanto que eu falo, gente, se vocês pegarem hoje a disciplina de desenho, é uma gama de disciplinas que eu tive na faculdade. Eu tenho que condensar, e também não tenho que cobrar o aluno no nível arquitetura. Porque nós, engenheiros, Sim. É. Então, assim, tem muita gente que às vezes tem essa... mas eles não têm a leveza do traço. Mas hoje ninguém desenha à mão. Sim. É no CAD. É no CAD. A pessoa tem que entender a noção do desenho. Então, assim, a minha faculdade, a minha dificuldade maior foi essa. Só que eu tinha um grupo de amigas, nós éramos basicamente 6 amigas, muito próximas, muito unidas, que tudo se revezava entre as 6. Então, são trios, a gente rodava ali dentro. Dupla, a gente rodava ali dentro. Muito bom. Grupo maior, eram as Ali 6. também. Então, a gente funcionava muito bem assim. E era naquele ponto de confiar cegamente. Você falou que você vai fazer o trabalho tal, eu não quero nem saber a cor da capa. Porque eu confio que vai sair um bom trabalho. No dia só pergunta, tá pronto? Tá pronto, exatamente. E aí, geralmente, tinha o pessoal da apresentação. Então, fulano vai apresentar... Não se questiona. Fulano vai apresentar. Você pode confiar que... Ela pode até não saber o que tem no trabalho, mas tem um poder de argumentação que até o professor acredita. E no dia do sorteio, como é que fazia? Ela ficava nervosa, não?
Eu não lembro do sorteio na minha faculdade. Nunca vi Sério? sorteio? Não lembro. Acho que foi uma coisa que eu desenvolvi com vocês. Muito Deus bom. me livre, professora. muito Bom saber que a senhora professora. gosta de sortear a gente. Vai aprendendo com a Mas experiência na é porque docência. o nosso sempre era grupo muito pequeno. Todo mundo tinha que saber tudo. E aí o professor sempre fazia pergunta cruzada. Então, tipo assim, se você soubesse muito de teoria e ela de prática, aí ele invertia a pergunta. Entendi. Então todo mundo, Saca. Todo mundo tinha que saber de tudo, não tinha Sim. pra onde correr. E aqui aí tem alguns alunos, a gente sabe, né? Alguns coleguinhas que quer passar naquela manha, sem saber de nada, sem nunca apresentar. Aí a gente precisa desenvolver novas técnicas. Sim. Professora, assim, como é que foi no desenvolver do curso? A senhora viu que tinha algumas matérias que tinha mais dificuldade, que era a questão das plásticas, né? Mas tinha outras que a senhora tinha mais facilidade. A questão da convivência da senhora, principalmente com o pai da senhora, com a família que é mais voltada para engenharia, ajudou bastante ou atrapalhou? Não, eu acho que ajudou. Porque assim, a gente acaba tendo uma visão mais Porque assim, real, né? aham. Eu aprendi, há muitos professores aqui falaram também, a diferença de arquitetura, né? Que a arquitetura vê muito o idealiza, fica muito no papel, já a engenharia fica muito ali na prática. Sim. De fato é isso, né? E eu falo assim, que os dois cursos se complementam. Então, o pessoal brinca muito da rixa com arquitetura e engenharia. Eu não vejo os dois como cursos de rixa, eu vejo eles como curso de complementação. Por exemplo, eu tive estruturas na faculdade? Tive. Eu sou habilitada a cálculo pela faculdade? Sim. Eu tenho competência para fazer? No meu entendimento, Mariana para Mariana, não. Por quê? Porque eu não vejo no nível que engenharia civil vê. Do mesmo jeito que, enquanto professora de vocês nas disciplinas de desenho, eu tenho plena consciência que vocês são habilitados a desenvolver projeto. Mas vocês não têm o mesmo nível de competência de um arquiteto. Na questão do entendimento do que é um projeto. Entendeu? Porque, vamos analisar a funcionalidade. Vocês aprendem funcionalidade na raça. Porque a gente não tem matérias, igual eu tive, só de projeto de arquitetura, se eu não estou enganada, foram 5 ou 6 projetos. 1, 2, e aí vai. Tem a questão de até uma questão básica, iluminação, a gente não teve. É isso que eu ia falar. Conforto. Eu tenho conforto térmico, iluminação, cálculo. Então, tipo, você tem que pegar a incidência solar pela latitude, pela longitude, pelo mês do ano. Aí você vai fazer brise de contenção. Então, eu posso fazer com que o sol entre em dias e meses que eu quero, ou que o sol nunca entre naquele ambiente. E vocês não veem isso. Eu lembro das suas aulas de desenho, que passou meio por cima disso, né? Comentou sobre isso, até questão mesmo de vento, de janela, onde colocar uma janela. Porque isso é importante. A gente, como engenheiro, vai projetar uma casa, um prédio, se for, a gente precisa ter mais ou menos essa noção, mas não é algo tão, assim, pra dentro. Pensa, eu dei pra vocês o quê? Eu comentei em 1, 2 aulas, uma coisa que pra mim foram 2 disciplinas. Ou 3, ou 2 anos. Entendeu? Então, assim, lá era feito o cálculo, a gente tinha que posicionar, olhar por transferidor, porque na época pouca gente tinha AutoCAD para poder ficar jogando ângulo em CAD. Não sou tão velha, né? Mas. Então, assim, eram coisas que eu não consigo falar que um engenheiro consegue chegar no nível de projeto de um arquiteto do mesmo jeito que um arquiteto sem uma especialização cru de faculdade. Eu tô falando isso cru de faculdade, tá? Fechou graduação, não fez especialização, não fez pós, não fez nada, vai chegar num nível de cálculo de engenheiro. Pra vocês terem noção, meu professor de estruturas, ele era engenheiro, e ele pegou e falou assim, vocês são arquitetos, vocês não precisam saber disso não. Faz o seguinte, põe 10% do vão na viga que passa. Então, um vão de 10 metros, eu tenho uma viga de 1 metro e tá show. Ok. Custo disso, a gente... Tá nem aí. A gente releva. Não teve disciplina de custo? Teve cálculo orçamentário. Mas também você não vê, tipo assim, o que eu posso melhorar nesse pilar, nessa viga? Que aí é onde entra vocês. Então, eu falo que são 2 cursos para complementar e não para rixa. Entendeu? E tem, eu sei que tem. E, professora, a gente falando assim, questão de faculdade, dificuldades, a senhora comentou do seu grupo, e aí a gente entra. TCC. Como foi? TCC. Experiência. Se eu chamasse mais 2 colegas para sentar do meu lado, a gente chorava. Com certeza. Eu achei que ia se bater, mas chorar. Não, a gente chora.
O TCC ele foi um caso à parte. A UFT Arquitetura não chama TCC, chama TFG, Trabalho Final de Graduação. E a gente só pode matricular nele na hora que você tem 100% de conclusão em tudo. Tanto disciplinas regulares quanto optativas. Então, ele é um projeto, na minha época, né, eu tô falando em 2010. A gente tinha que fazer projeto e parte escrita do projeto. Então, o meu projeto, ele era a proposta de um hotel executivo aqui em Araguaína. Para situar vocês mais ou menos, sabe ali na Via Lago, onde está agora, onde era o Labaredas, tá a polícia civil, acho que é por ali assim. Era naquela região ali. Ali não tinha nada. Era só mato. Era só mato, basicamente. Acho que tinha começado a construir o Labaredas. Que é antigo. Hoje eu não sei nem o que é mais. Lá virou Alaforros, Araforros, alguma coisa assim. Por aí. E a gente tinha muita coisa. E essa muita coisa era individual. Nosso trabalho não era em dupla, não era em grupo. Era cada um por si, Deus por todos. Deus por todos e Deus se dividindo ali. E aí a gente reunia todo mundo na casa de uma para poder fazer o trabalho. Dentro desse reunir na casa de uma para fazer trabalho, algumas tinham notebook e outras não. Então, quem não tinha notebook carregava um computador de mesa para onde fosse. Rapaz! E aí, não era monitor tela fina, era monitor grande. Eu tinha, no começo da faculdade, depois, nessa época eu já estava com notebook, mas eu tinha um monitor tela de 17 polegadas, um peso do caramba. A gente carregava CPU, monitor, estabilizador, tudo. Meu Senhor! Fizemos o trabalho, só que na impressão, o meu trabalho foram 3 pranchas, corrida, papel fotográfico, 2 metros e 70, 80, 3 metros basicamente. Cada uma. Meu Deus. E a impressora começou a dar erro. E Sempre Palmas, dá erro nessa hora. Palmas só tinha uns 3, 4 lugares que imprimia na época esse tipo de material de TCC, TFG. Imprimia, faltando um palmo, 20 centímetros. Ela cortava uma cor, ou melhor, ela cortava as outras cores e deixava saindo só uma cor. Então, por exemplo, no final da minha prancha saía só magenta, saía só ciano, amarelo, não sei, saiu uma cor só. E não foi só o meu, foi de várias pessoas. A gente estava uns 5 nessa paçoca aí. A gente amanheceu, chegou no final do dia com erro. A gente só tem uma opção, entrega com erro. Chegamos chorando, pedindo pelo amor de Deus. Não, ligamos chorando, pedindo pelo amor de Deus para o presidente da comissão, porque lá não é um professor, é um presidente de comissão, aceitar nosso trabalho com erro para a gente trocar no dia seguinte. E ele aceitou. Eu e uma amiga, que estávamos com o trabalho impresso com erro, pegou e falou, não, então tá, a gente está descendo. E ele falou para as outras pessoas que também estavam com problema, falou assim, não, ó, eu dou aula até, sei lá, 8 horas da noite, vocês podem me entregar até esse horário, eu vou estar até às 6 na coordenação, até às 6 eu recebo na coordenação, depois vocês me acham em sala. Tá. Eu e uma amiga chegamos assim, com o professor na porta, entregamos e pegamos o protocolo de entrega. O resto entregou para ele na sala. Não se sabe como essa história vazou, que ele tinha aceitado trabalhos depois do horário e trabalhos que foram substituídos no dia seguinte. E alguns professores mais antigos de casa não aceitaram. Aí a treta começou. E aí eles pegaram e falaram, então tá, todos os alunos que entregaram depois estão reprovados. Aí todo mundo entrou em pânico. E aí eu tava na rua, não lembro fazendo o quê. Uma amiga me liga. A gente reprovou no TFG. Notícia boa. Exatamente. É o choro. Ai, como assim? Ai, meu Deus. Tá. Aí depois vem outra notícia. E não tinha WhatsApp, então era ligação mesmo. Aí ficava aquela ansiedade. Exatamente. Não, quem tem o protocolo vai apresentar. Quem não tem o protocolo tá reprovado. A senhora pegou o protocolo e agarrou com toda a força do mundo. Exatamente. Protegeu, guardado as 7 chaves. Mais que um filho. Eu falei, ufa, eu tenho protocolo, só que uma das minhas amigas não tinha protocolo. Misericórdia. Aí entraram com ação, os alunos que entregaram depois, tudo, foi para reunião de colegiado, aí foi outra novela. Aí, não, então tá, porque não se pode receber trabalhos assim, de qualquer jeito.
um dos professores mais velhos de casa falando, aí o presidente levantou e falou assim, bom, então se for assim, é para ser preto no branco, nesse ano ninguém passa, a gente reprova a turma inteira. Porque você, professor, estava viajando e entregou o requerimento depois que você chegou, depois da data. A senhora, professora, entregou assim, 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 e foi pontuando o erro. E foi lavando roupa. Foi lavando roupa. E a gente dentro da sala... Sabe aquele negócio assim que você não pisca? Você só reza. Era a única coisa que a gente fazia. Porque o nosso nome ainda estava no meio. Sabiam que a gente tinha protocolo, mas que a gente tinha trocado o projeto. Não o projeto. Você não faz nada numa noite, né? Mas é a impressão. Aí... Tava que não passava um fio ainda. Nem Wi-Fi. E aí pegou... por fim, resolveram para todo mundo apresentar. Então, liberaram todo mundo. Tanto é que depois da nossa defesa, mudou muito o protocolo na UFT. Hoje não pode mais essas pranchas gigantescas, porque dá erro nas máquinas. É só... Eu acho que eles defendem no máximo com A1. Quantas pranchas forem. Na época, acho que ficou isso, mas tinha que ser tamanho A1. Nem A1 estendido? Nem o A1 estendido. Padronizou. Aí... teve uma amiga minha, muito amiga, que a orientadora dela era uma dessas velhas de casa, não aceitou a substituição de prancha. Sabe quando Deus existe, atua na vida de uma pessoa? Foi mais ou menos isso. A gente foi na copiadora, imprimiu, isso era numa sexta-feira que tinha que fazer entrega no sábado de manhã, imprimiu, foi lá na UFT, fez a troca, o professor conferiu, estava tudo certinho, devolveu pra gente as antigas. E as antigas, e a gente tinha que devolver para reprografia, porque a menina tinha que justificar que tanto de papel fotográfico jogado fora era aquele, porque não cobrou. Aí deixamos lá, fomos, entregamos. Eu estava em casa, eu falei assim, eu vou buscar esses projetos. Não vou deixar rodando, porque depois vai que alguém vê. Ainda não tinha acontecido a treta. Ninguém, para todo mundo, estava tudo lindo, maravilhoso. Passado. Eu voltei para buscar os projetos na copiadora. Perguntei pra menina, falei assim, o que você vai fazer com o nosso projeto? Ela, tá no lixo, tá ali, ó, no canteiro. E assim, por horas do caminhão de lixo quase chegando, eu fui lá, catei o projeto de todo mundo, pus no porta-mala do meu carro. Aí tô lá no porta-mala, aí ficou. Aí eu avisei pras meninas, falei, ó, os projetos antigos eu catei tudo, tá tudo comigo dentro do porta-mala do carro. No dia da apresentação, essa amiga minha entrou em sala, a professora dela, a orientadora dela, falou assim, você só defende com a planta original. Um projeto original. Se for para ser esse, você tá reprovada. Por sorte, alguém tinha. Eu tava colando... E a gente defendia no mesmo horário, em sala diferente. Eu tava colando o meu. Vem uma outra... Mariana, a chave do seu carro. A chave do seu carro. Eu falei, o que foi? A gente precisa pegar o projeto. Depois que eu fiquei sabendo do rolo. Então, assim, foi por sorte. O trabalho dela era um trabalho... sensacional, um trabalho de urbanismo assim violento. Ela fez o projeto de uma quadra de Palmas do zero. Ela pegou uma área limpa, projetou toda com princípio, tudo, e tirou uma nota média. E tudo, tipo assim, por rolo. O dela foi triste. Professora, depois do TCC veio o mercado de trabalho. A gente conversou com alguns profissionais que eles falaram sobre o mercado de trabalho de um engenheiro. Teve o Adriano, o professor Adriano, que a gente entrevistou primeiro, ele falou que entrou na fase boa. Então, tinha muito oferta de emprego. Já o Adolfo, que a gente entrevistou por último, ele falou que entrou no meio termo. Então, estava um mercado de trabalho bom, mas já estava começando a ficar cheio, lotado. Como é que foi o mercado, como é que é o mercado de trabalho do arquiteto no tempo que a senhora formou? Quando eu formei em 2010, 2011, estava bom. Só que eu caí no nicho da engenharia, né? Porque a gente voltou à empresa, então eu voltei para ficar na gestão dessa empresa. E aí a gente começou a trabalhar com obras públicas, então licitação. Só que, paralelamente, eu ainda fiz alguns projetos, não vou falar que foi muitos, foram até poucos, mas porque meu foco estava ali. Só que no mercado não estava ruim, estava bem atrativo. Da turma que eu formei, muita gente concursou, então foi uma época muito boa de concurso. Hoje é muito difícil você ver uma vaga para arquitetura. Na época,
esse grupo de amigas mesmo, quase todo mundo conseguiu vaga ou no governo do estado ou na prefeitura de Palmas. Tem algumas que saíram, algumas meninas que formaram comigo que saíram, estão no Pará. Então, assim, foi uma época muito boa. Da minha turma mesmo, eu acho que, para falar assim, que não exerce arquitetura ou num concurso, ou atuando enquanto projeto, alguma coisa assim, pouquíssima gente. A maioria conseguiu se qualificar, conseguiu achar algum nicho de mercado. Então, a arquitetura, ela é muito nichada, né? Então, você tem que achar uma entrada. Então vou me especializar em residência, beleza. Eu vou me especializar em empresarial. É bom você pegar um nicho para ficar mais... Falar assim, você falar mais a linguagem do seu público. E é algo muito visual. Então, hoje, quem eu vejo que está muito bem na arquitetura tem uma dinâmica de rede social muito atuante. Sim. Muito boa, dicas. Então, na minha época foi muito bom. Não vou falar que foi ruim, não. E, professora, agora entrando na questão de lecionar, de ser professora. A senhora comentou que não tinha nem jeito, corria era longe. Mas a senhora é professora. Como que eu cheguei aqui? Tinha um coordenador de medicina que ele era muito amigo da família. E aí a gente estava tendo alguns problemas com as obras públicas. Então, quem cai no ramo público vai ver que a questão de medição é complicado. Então, eu já estava muito cansada. E eu brinquei com ele por acaso. Falei, não tem uma vaga lá na medicina, não? Arquitetura do corpo humano. Nesse tom, uma brincadeira. E aí teve uma reunião de colegiado, de curso, aonde a professora Uana, não sei se vocês conheceram ela, que foi coordenadora de elétrica, colocou que ela estava atrás, já tinha uma vaga aberta há muito tempo para alguém para desenho técnico. E ele sugeriu o meu nome. Aí até a Indira falou assim, não, mas ela é aluna da Civil, ela não vai querer não, ela quer, não quer, chama para fazer a entrevista. Aí eu fiz a entrevista, passei, tipo assim, passei, mas não passei, vamos colocar nesse quesito. Passou com ressalvas. Porque eu ficaria de sobressalência até o início da aula. Caso aparecesse alguém com maior titulação que eu, porque eles estavam buscando mestre, e eu não tinha mestrado na época, ali, beleza, a vaga iria por titulação. Mas se não aparecesse, aí eu iria. Aí eu entrei para a elétrica. Assim que eu entrei para a elétrica, o coordenador de produção me chamou, que eles tiveram que fazer uma troca de professores. Eu fiquei com os 2 cursos. Fiquei com os 2 cursos, acho que 1 ano e pouco, 2 anos. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para engenharia civil. Aí foi, tipo assim, foi acontecendo. Então, no início eu consegui conciliar sala de aula, ia começando a dar aula, a empresa e ser aluna de engenharia civil. Consegui isso por 6 meses. Depois disso foi... Depois disso, eu tirei a ser aluna. Empresa e ser professora. Eu acho que não tinha nem 1 ano, aí eu já tirei a empresa, eu já peguei e falei pro pessoal lá em casa, falei, não dou conta, fica com vocês. Porque a mesma hora que você tá aqui, liga um vigia, entraram aqui, roubaram não sei o quê, aí você tem que sair correndo. Então não dá não. Não dava pra conciliar. Professora, agora vamos deixar um pouco de lado a questão de professor. A gente já conhece um pouco, nós, eu e a Yasmin, a gente conhece um pouco da sua vida de professora, mas a gente conhece muito pouco da vida da senhora de arquiteta. Explica pra gente, assim, quem tem muita dúvida. Eu particularmente tenho algumas dúvidas sobre arquitetura e engenharia. Não diria preconceito, mas quem sabe. O que é arquitetura e o que é engenharia? A senhora falou hoje, agora na entrevista, um pouco sobre a diferença, mas, assim, colocando no preto e no branco. O que é arquitetura e engenharia? Arquitetura? Arquitetura, eu acho que é conceber um sonho no papel e a engenharia é idealizar esse sonho. Então, assim, quando eu fui fazer faculdade, me falaram uma frase que realmente eu tenho ela como certa. Quem faz arquitetura nunca vai lidar com a dor igual a medicina lida. Você não vai procurar um médico, a não ser que seja cirurgia plástica. Mas você sempre vai estar ali para realizar um sonho. Você conseguiu juntar um dinheiro e vai fazer uma casa, conseguiu um financiamento, vai construir. Então,
O arquiteto é tirar o que está na sua cabeça, o que você sonha, o que você idealiza, lógico, ajustar dentro da sua condição, porque eu também não posso fazer um projeto extrapolando o seu orçamento. E o engenheiro seria pegar isso que está no papel e idealizar, colocar na prática, fazer o sonho realmente virar realidade. Então, eu acho que essa complementação é essencial. E os 2 cursos é basicamente, vamos colocar assim, bem básico isso, entendeu? Porque, às vezes, para você entender o que o outro quer, é muito difícil. É porque eu queria minha casa assim, 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 assim. E as referências que a pessoa traz, às vezes, é uma referência que não é compatível com o orçamento dela. Que nem tem aqueles projetos, né? O projeto do arquiteto, depois o projeto do engenheiro, o projeto aprovado pela prefeitura e o projeto que o dinheiro aprovou. Exatamente. Então, assim, vamos trabalhar com a substituição. O meu sonho é ter uma casa toda com um material X, que é caríssimo. Hoje, muito material caríssimo tem similar no mercado com preço acessível. Então, é hora do arquiteto chegar e falar assim, olha, o seu orçamento não condiz, mas a gente consegue trabalhar nisso. Tem algo semelhante. Né? Algo semelhante. A questão do viver o ambiente. Então, assim, todo ambiente, ele tem que ser habitável. Imagina se a gente estivesse nessa sala sem ar-condicionado. Nós estávamos morrendo de calor. A gente estava morrendo de calor. Só que o arquiteto, ele tem que pensar dentro dessa condição. Eu consigo fazer essa sala para a finalidade que ela precisa, do jeito que ela precisa operar, garantindo o menor uso de ar-condicionado? Porque eu tenho que pensar na sustentabilidade. Sim. Com certeza. Então, consigo. Não consigo porque é um estúdio e eu não posso abrir janela. Então, tá, ar-condicionado é uma necessidade básica. Mas tem muito local que você é obrigado a colocar um ar-condicionado que às vezes você não precisaria. Então, assim, o arquiteto, ele é trabalhar com essas nuances, do tirar da mente do cliente, do que aquela pessoa quer, pôr no papel, trabalhar a sustentabilidade, trabalhar o conforto. A edificação tem que ter conforto térmico, conforto acústico. É muita coisa envolvida. Então, aí você passa o parecer técnico, né? Passa toda a descrição técnica para o engenheiro executar. Entendi. E também não vou falar que é só um arquiteto que faz, não, porque tem o arquiteto que às vezes trabalha com decoração, tem o outro que não trabalha. Tem gente que faz design de interiores, luminotécnica. Então, assim, você vai trabalhando. Quem quer um projeto acústico, então às vezes você quer trabalhar com salões onde você precisa de uma acústica boa, igreja, alguma coisa nesse sentido. Você vai ter que procurar alguém que seja especialista naquilo. Às vezes não é nem o arquiteto que projetou o espaço, mas você vai ter que achar alguém para resolver a acústica do espaço. Sim. Até esses dias para trás eu estava conversando com o Matheus, vi um vídeo no Instagram. É contigo. Gente. Nem lembro. Um vídeo no Instagram que eu vi a respeito de... Era, assim, um vídeo divertido, engraçado, falando entre essa guerrinha que existe entre o engenheiro e o arquiteto. Falando, eu construo, aí tu fica querendo tirar a viga. Mas tu não preciso de ti, porque o cara vem e me procura. E fica nessa guerrinha. Mas eu particularmente, não tenho um contato tão próximo com o arquiteto. Então, às vezes, uma pessoa também não tem isso e ela fica, realmente o arquiteto não precisa. Mas precisa, é importante. Sim. Os dois são uma complementação. Igual meu braço direito e meu braço esquerdo. Sim. Sem ele, eu... Tem muita gente que fala que projeto é caro. Caro é sem projeto. Porque assim, nossa, eu vou pagar tanto de arquitetônico, tanto de estrutural, tanto de hidro. Só que se você for fazer 100... Se perde. Você se perde. Lá na frente você gastou 3 vezes mais o valor dos projetos. No mínimo. E não ficou como você queria. E às vezes nem a prefeitura não aprova também. Às vezes a prefeitura não aprova, não ficou como você queria. Então, assim... O bolso, né? É uma coisa que vai muito da consciência. Tá melhorando. Muito, graças a Deus. Porque antigamente, se falar em, principalmente, projeto arquitetônico, era um absurdo. Jogar dinheiro fora. Só que hoje não. Então, muita gente já conseguiu perceber que a arquitetura não é só estética. Porque a arquitetura, sim, é fazer o belo. Eu tenho que fazer uma construção e ela tem que ser bonita, ela tem que ser esteticamente agradável. Mas o belo é uma parte do meu tripé. Eu tenho muitas outras pontas ali para sustentar isso. E aí, essa guerra do engenheiro e do arquiteto existe. Porque o arquiteto, ele quer o belo acontecendo da melhor forma possível. É muito lindo você pegar uma sala gigantesca, com um vão livre
absurdo. Cadê o pilar no meio do vão? Cadê o pilar? Por Só que aí arquiteto vai do não gosta diálogo. pilar? Porque o pilar ele vai quebrar a sensação de espaço livre. Entendeu? Então, assim, eu não quero pilar. Eu tenho outra opção? Então, vai do bom senso e do diálogo. Não tenho. Só que tem, do mesmo jeito que tem engenheiro que quer pôr o pilar a cada 2 metros, tem arquiteto que quer tirar vão de 30 metros aí sem pilar. Deixar uma viga em balanço de 5, 8 metros aí, doidado. Dá para fazer? Dá, mas qual que é o custo disso? O cliente arca? Não. Tem cliente que sim, tem cliente que não. Então, você vai ter que saber o que o cliente tá... O que o cliente pode fazer, como é que é. Então, é bom sempre que for trabalhar, pegar um time que é muito sincronizado. Entendeu? Que o arquiteto e o engenheiro já tenham uma relação de trabalho, o cliente já consiga ver alguma coisa que eles fizeram, entendeu? E eu também falo assim, eu não sei se isso foi um mal meu de família de engenheiro, eu fui uma arquiteta engenheira. Porque eu sempre pensei muito na estrutura, como é que isso vai ficar em pé. Então, isso acabou me prejudicando, às vezes, na estética. Eu não conseguia deixar tão bonito, porque eu me privava pensando, isso vai ficar muito caro. Isso aqui não fica em pé. A senhora tinha um pouco de pé no chão, né? Em algum... Tinha, porque, tipo, eu vivi isso a minha vida inteira. Então, esse diálogo, arquitetura e engenharia, eu acho muito importante. É importante os dois caminharem juntos. Sim. E vai ter... Não, o problema vai ter... A gente está normal. com 2 conselhos diferentes. Acho que quando tudo, às vezes, estava em um conselho, o diálogo era mais próximo, só que foi importante a divisão. Eu falo que foi importante para os 2 lados, mas principalmente para a arquitetura. Mas hoje ainda tem muita gente, por exemplo, questão do conselho, tem muita gente que confunde o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Não é arquitetura, é agronomia. Agronomia. O do arquitetura é o CAL, né? CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É porque quando a gente saiu, não caiu o A. Que virou agronomia, né? Ficou agronomia, ficou agrimensura. Acho que agrimensura ficou. Então, ficou assim. Ficaram alguns que fizeram o A. E aí confunde, realmente. E as atribuições são muito próximas. Se você olhar a atribuição que está para o engenheiro, a atribuição que está para o arquiteto perante os conselhos, é muito próxima. Professora, agora assim, para finalizar essa polêmicazinha, qual que a senhora acha melhor? Engenharia ou arquitetura? Sendo bem realista mesmo, qual que a senhora acha que tem um peso maior? Peso. Um peso... Eu não consigo separar. Não consegue? Não consigo. Não acha... Porque se você falasse para mim em projeto, talvez eu te responderia arquitetura. Porque o projeto arquitetônico é o projeto mãe. Sim. Sem ele, você não faz mais nenhum. Não faz nada. Só que na execução, eu preciso de um engenheiro. Sempre, né? Então, assim, o arquiteto pode até acompanhar uma execução? Pode, mas eu acho que o engenheiro ele tem mais habilitação para isso. O arquiteto vai saber manter de pé? Sim, a gente tem matérias para... Pelo menos na UFT, na minha grade, tinha. De que acompanhava a execução, muita matéria disso. Só que eu não vejo aprofundado igual... Hoje eu conheço a grade da engenharia. Tem Então, mais eu faço sempre a proximidade. comparação. Eu, não sei, infelizmente ou felizmente, eu tenho o poder da comparação. O que eu fiz com o que a gente faz, Vive oferta, aqui, vive. sim. Então, por exemplo, o nível de cálculos que a Dani e a Denise faz com vocês, a gente não chegou nem nos pés. Chorar em teoria de dois, eu nunca conseguiu. Não. Então, a gente fez acompanhamento de obras? Fez. Mas eu vejo que o Adriano, às vezes, faz algum acompanhamento, um aprofundamento que eu não tive. Só que eu também não estou falando de uma coisa do ano passado. E aí também pode ser um problema, porque eu estou comparando 2000 e... qualquer coisa aí, 2000 e... 4, 6. Uns anos aí. Entre 6 e 10, que foi meu período de faculdade, agora com 2020, 2019, vamos colocar aí antes da pandemia. Então, eu tenho um lapso de tempo de praticamente 10 anos. Muita coisa mudou em 10 anos. E aí, como eu saí do ramo da arquitetura, caí hoje mais na engenharia, na docência na engenharia, do que na arquitetura, eu acabo perdendo muito vínculo. A gente sabe, a gente conversa com os colegas, com tudo, mas eu não tenho mais, assim,
será que se eu pegar a grade de arquitetura hoje, como é que ela tá? Então, para poder saber esse nível de aprofundamento. Porque a grade que eu fiz, que eu entrei na engenharia civil 2013, já mudou demais para cá. Sim. Então, eu não tenho como ir comparando. E nem dá para escolher, né? Os dois Não dá. caminham de mão dada. Caminham de mão dadas, mas não dá. caminham de mão dada. É aquele não te aguento mesmo, não te largo. Um casamento de amor e ódio, Sim. entendeu? Entre tapas e beijos. Exatamente, entre tapas e beijos. Hoje a gente tá se matando, mas amanhã a gente tá se amando, porque a gente tem que caminhar junto. Um realmente vai depender do outro. E eu falo que um escritório de sucesso, na minha visão, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar. Do mesmo jeito que, já trazendo uma outra profissão, é a engenharia elétrica. Eu não vejo dentro da grade da engenharia civil, dentro das matérias que vocês cursam, o mesmo nível de aprofundamento que a gente vê nos meninos da elétrica. E aí a gente pega engenheiro civil calculando, dimensionando, às vezes, uma rede, que eu falo assim, tá, mas por que não um engenheiro eletricista? Ele Então- é para estar mais focado naquilo. Sim, com ele a gente tem plena certeza que vai sair, ou pelo menos deveria sair correto, né? Às vezes sai um gato ali no meio do caminho. Mas assim, então, pensando em empresa, eu penso uma empresa, pelo menos se não for 100% multidisciplinar, você tem parceiros, integração. Sim. Então, eu sou focada em arquitetura, mas eu tenho o Matheus, que é da civil, eu tenho o fulano que é da elétrica, e a gente vai fazendo essa jogada. Professora, agora eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora é arquiteta, está dentro aqui do ramo aqui da engenharia civil, mas que dica a senhora deixaria para a gente? Da vida de um arquiteto, a experiência na engenharia civil, tanto para um como para outro, mas o que a senhora diria, assim, chegasse uma pessoa perguntando o que a senhora diria com seus anos de experiências? De dicas, deixa eu pensar. Estejam prontos para sempre ter que reaprender, readaptar. Eu não vejo como algo preto no branco, tá certo e tá errado. Então, você tem que mexer. Cada cliente é único. Então, às vezes, você vai viver situações que você vai ter que esquecer tudo que você já aprendeu para começar ali do zero. Não deixa o dinheiro, às vezes, falar mais alto, porque, às vezes, tem projetos extremamente simples, pessoas extremamente humildes que procuram, e aquele projeto dá um enriquecimento pessoal muito grande. Tá? Trabalhem com equipes integradas. Então, a engenharia ela é muito gestão também, ela não é algo isolado. Eu não faço sozinha engenharia. Eu preciso de pessoas, eu preciso de um relacionamento pessoal, eu tenho que saber lidar com uma equipe muito grande. E sempre tá vamos falar assim, nessa jogada, né? Saber se reinventar. Às vezes, até o projeto que você me pediu, eu tenho ele pronto. Eu poderia te dar aquele projeto ali, não teria um trabalho para refazer ele. Mas tem aquele detalhe que não vai atingir no que você realmente queria, no seu sonho. Então, muda, remuda. Tecnologias vêm, tecnologias às vezes vão. A gente tem que estar sempre de cabeça aberta. Então, quem falaria, por exemplo, de automação há pouquíssimo tempo atrás, hoje já é uma realidade. Quem não se adequou, às vezes já ficou para trás. Já tem coisas que já estão mais novas ainda. Então, é sempre estar muito aberto para mudança. E eu acho que a gente não consegue trabalhar nesse ramo se não tiver pronto para mudar a qualquer minuto. Verdade. Professora, vamos finalizar a nossa conversa por hoje. Queria agradecer novamente a sua presença, dizer que é uma honra receber a senhora aqui mais uma vez. É uma honra também ter a senhora na sala de aula, poder conviver com a senhora tanto aqui na entrevista como na faculdade. E também, quem sabe, um dia a gente trabalhar em conjunto, né? Quem sabe estar ali construindo um prédio. Chama a professora. Fala com a arquiteta Mariana ali. Quem sabe, né? Quem sabe eu volto para o ramo da arquitetura. Quem sabe? Porque hoje eu me vejo mais na sala de aula do que na arquitetura. Vai que, né? Não sei como a senhora é como arquiteta, mas como professora. Não é puxando saco, mas de verdade, a senhora é... Eu fico feliz de 10 saber. por 10. Tem hora que eu fico assim, gente, será que eu sou tão boa ou tão ruim?
Porque geralmente minhas matérias é caso de amor ou ódio. Ou amo ou odeio. Sim. Mas eu que agradeço o convite. Muito feliz de terem lembrado do meu nome. É que nem aquela que falei pra senhora um dia, que a gente não pode fazer um Engicast sem entrevistar a primeira trindade da engenharia civil. Porque, assim, quem não sabe, no ITEPAC, aqui no ITEPAC, quem faz engenharia civil tem que passar a primeira fase por uma trindade, que é o Adriano, a Mariana e a professora Dani. Tem ali a quarta pessoa, que também é a professora Vilane, tá ali no meio, mas esses três a gente tinha que entrevistar e a gente conseguiu, não foi? Vocês são quase formados em Mariana, Adriana e Daniele, porque Aí vai escapar. Na segunda parte pra frente, o Renato e a Denise. Pior que é mesmo. Até sair da nossa mão, é aquele negócio. Eu odeio desenho técnico. Meu Deus, desenho técnico. Aí vai lá na porta e olha assim. Saudade. Eu era feliz e não Não sabia. Que Olha saudade. pra trás. E é sagrado. Toda aula tem um veterano na porta daquela sala. Sempre. Sempre, 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 sempre. Entra lá, conversa. Professora, queria voltar, ó. Falava que eu não gostava, mas eu gosto. Eu falei, ficou pior, né? Passando tempo fica pior. Sempre. Se ficasse fácil, não era engenharia, gente. É verdade. Pra ser engenharia tem que ser difícil. Vocês já entraram conscientes. A gente soube a realidade quando entrou aqui. Mas, pessoal que assiste a gente, queria agradecer a vocês que estão nos assistindo. Queria que vocês, quem nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube, nós temos a nossa rede social, nos acompanhe também pela rede social. Quem está no Spotify, nosso Instagram é @engicastUnitepac. Quem está assistindo pelo YouTube, o nosso Instagram vai estar no vídeo da descrição e também aqui no vídeo. O Instagram da professora Daniela, da professora Mariana. Qual é a professora? Bom você perguntar assim, calma aí. Mariana.arantes. Mariana.arantes. Também, ela só divulga tanta coisa sobre animais, também eu acho muito profissional, né? Eu coloco foto das minhas crianças, né? E posto muito coisa de aluno. A vida pessoal mesmo, eu acho que eu quase não coloco ali. É mais profissional, né? É mais postando aqui da faculdade. Novamente, o Instagram da professora vai estar na descrição. É importante lembrar que o nosso programa tem o apoio da nossa coordenadora Denise e também do coordenador de Relações Internacionais, Watson, e também o apoio do Unitepac. Espero vocês aqui e conto com o apoio de vocês sempre. Espero para vocês na próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Obrigada, gente.